Olá, eu sou a chefe Juliana. Estou testando uma nova receita de bolo. Vamos começar a cozinhar. Aqui está a minha receita. Vou começar misturando todos os ingredientes secos e agora vou adicionar os líquidos. É só misturar bem e despejar em uma forma e levar ao forno por 40 minutos. O bolo está pronto. Viva! O bolo foi um sucesso! Já tenho 6 encomendas para o fim de semana. Será que você pode me ajudar? Quantos ingredientes eu preciso para 6 bolos? Temos a receita: 2 ovos, 1,5 xícara de açúcar, 3/4 de xícara de azeite, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de achocolatado, 2 colheres de fermento e 1 xícara de água morna. Isso é para uma receita. Como que eu faço para 6 receitas? Eu me lembro que na escola eu aprendi um conteúdo chamado proporção. O que será que era isso mesmo? Proporção é uma relação multiplicativa entre duas grandezas, dois números ou duas medidas. Bom, grandeza eu sei que são coisas que eu consigo medir. No caso ali a gente tem as minhas medidas, que são os ovos, a farinha, o achocolatado. Então eu vou tentar fazer uma relação entre o que eu tenho para um bolo e para 6 bolos. Exemplo: a proporção de 3/1 entre duas medidas indica que a primeira é o triplo da outra. Vou usar isso aqui então para pensar sobre os meus ingredientes. Eu tenho 2 ovos para uma receita. Quer dizer que para 6 receitas, eu vou ter que utilizar quanto? 6 vezes essa quantidade de ovos, ou seja, eu vou precisar de 12 ovos. Fazendo o mesmo cálculo para o açúcar, eu preciso de 1,5 xícara para uma receita. Então, para 6 receitas, eu vou precisar de 6 vezes essa 1,5 xícara. Porque quando eu vou aumentar a receita, eu tenho que aumentar os meus ingredientes na mesma proporção. E eu já vi que a proporção é um princípio multiplicativo entre as minhas medidas. Então, se eu tinha uma receita e agora eu quero 6, eu tenho que multiplicar todos esses meus ingredientes por 6. Mas agora eu tenho um problema. O que é 1,5 xícara de açúcar? Eu tenho que lembrar lá das minhas frações que 1,5 xícara é uma fração mista, onde ele mistura tanto um número inteiro quanto uma fração. E esse 1 e o 1,5 eu posso escrever como sendo 1 inteiro mais meia xícara, que é o que eu tenho desenhado aqui, 1 xícara e mais meia. Fazendo o cálculo disso, eu sei que 1 inteiro em fração equivalente significa a mesma coisa que 2 sobre 2. 2 meios, né? Porque 2 sobre 2 vai me resultar em 1. Então, eu fazendo essa soma, agora como eu tenho os denominadores iguais, 2 meios mais 1 meio vai me resultar em 3 meios. Então, quer dizer que para uma receita, eu preciso de 3 meios xícaras de açúcar. Ou seja, vou multiplicar isso agora por 6 para ver para 6 receitas. Multiplicando 6 por 3 meios, 6 vezes 3, 18. E aqui embaixo seria como se fosse 1 vezes 2, 2. Então, 18 dividido por 2, 9 xícaras de açúcar. Agora, azeite. Eu tenho que usar 3/4 de xícara de azeite para uma receita. Para 6 receitas, eu vou ter que multiplicar isso por 6. Fazendo essa operação, 6 vezes 3/4, 18 quartos. Se eu fizer essa divisão, vou precisar de 4,5 xícaras de açúcar para fazer as 6 receitas. Agora, 2,5 xícaras de farinha de trigo para uma receita, eu vou ter que multiplicar por 6 para as minhas 6 receitas. Ou seja, 2 e 1 meio, aquilo que eu já vi antes da fração mista, vai ficar 2 mais 1 meio. O 2 inteiros eu posso trocar por 4 meios, que é uma fração equivalente. 4 meios mais 1 meio vai me resultar em 5 meios.
Ou seja, 6 vezes 5 meios, 30 sobre 2, eu preciso de 15 xícaras de farinha de trigo para os meus 6 bolos. Agora, uma xícara de achocolatado, eu utilizo para uma receita. Então, para 6 receitas, é só multiplicar por 6. Vou precisar de 6 xícaras de achocolatado. Eu utilizo 2 colheres de fermento para uma receita. Para 6, 6 vezes 2, 12 colheres de fermento. E eu utilizo uma xícara de água morna para uma receita. Para 6 receitas, 6 vezes uma xícara de água morna, que são 6 xícaras de água morna. Então, agora eu sei a quantidade de ingredientes que eu preciso para fazer as minhas 6 receitas. Ou seja, utilizei esses ingredientes de forma proporcional. Trabalhei com uma receita e agora eu estou fazendo de forma proporcional para 6 receitas. Muito obrigada pela sua ajuda. Agora vou comprar os ingredientes. Tchau!